Olá a todos, bem-vindos novamente ao meu Diário Económico. Então hoje é dia 1 de novembro de 2021. Geralmente no final do mês eu faço sempre um report do portfólio, de qual foi o comportamento do portfólio e quais foram as mudanças. Mas hoje eu não vou entrar muito nesse assunto, vou falar muito rapidamente. Portanto, o portfólio neste momento está com 91.300 libras investidas, portanto esse é o valor que está neste momento. Tenho cerca de mais 5.000 em reserva de capital, portanto à espera de oportunidades para investimento. Durante este mês que passou fiz muito pouco investimento, não vendi rigorosamente nada, apenas comprei algumas ações da Google, um bocadinho de Amazon, um bocadinho de Facebook. Portanto, neste momento eu estou simplesmente a navegar a onda, a surfar a onda de ganhos. Portanto, o portfólio desde o mês passado, durante o mês passado, teve 5% positivo, portanto 5% positivo são cerca de 5.000 libras positivo no único mês. Portanto, acima de tudo devido à recuperação da posição na Alibaba. Portanto, a Alibaba é a companhia onde eu tenho o meu maior investimento neste portfólio. Portanto, durante o mês que passou, a Alibaba teve uma excelente recuperação, desde os 130 e tal dólares por ação, está neste momento, deixa-me, a 170 dólares por ação. Portanto, 35 dólares por ação. Eu tenho 125 ações nesta companhia. Portanto, excelente performance, estou super contente, mas não existem oportunidades em que eu diga, uau, vou fazer um grande investimento neste momento. Não, vou só pegando umas ações aqui e ali, onde eu vejo pequenas oportunidades. Portanto, Google, que é, se eu pudesse ter uma única companhia no mundo, que me dissessem, tens todo o dinheiro no mundo disponível, só podes comprar uma companhia, eu compraria a Google, ok? Google é para mim é o melhor negócio do mundo neste momento. Não é barata no ponto de vista da avaliação, mas portanto é sempre um bom investimento no meu ver. É para mim uma das bases, das pedras basilares deste portfólio, um dos pilares. Mas eu hoje queria falar de algo diferente. Portanto, eu tenho estado a acompanhar um pouco à distância, apenas mais por curiosidade, um grupo de protesto ao preço dos combustíveis no Facebook, e eu tenho estado a acompanhar apenas por curiosidade para tentar entender aquilo que é o conhecimento geral da população portuguesa no que diz respeito à economia, e onde é que a população atribui a culpabilidade destes preços dos combustíveis, do gás natural e do gasóleo e da gasolina. Portanto, sem grande surpresa, as pessoas têm a tendência a culpar, acima de tudo, as gasolineiras, portanto, as companhias que produzem e que distribuem e vendem estes combustíveis. Portanto, o que é super triste, e é super triste porque a solução que a maioria dos indivíduos dos criadores e quem pertence a este grupo, a solução que eles veem é mais intervenção governamental. O governo chegar e colocar regras, limites nos preços e mais intervenção. E não entendem que aquilo que levou aos preços e à inflação que nós estamos a ver neste momento, aquilo que levou a esta inflação foi exatamente as ações políticas, as ações dos governos, tanto a nível de medidas de prevenção ao Covid, em que nós parámos toda uma economia, em que colocámos toda a gente em casa a consumir, a receberem cheques do governo sem produzirem. Ou seja, continuámos a consumir o mesmo, ou continuámos a consumir, ou passámos a consumir ainda mais, mas continuámos, mas sem produzirmos os produtos e os serviços que estamos a consumir. Ou seja, existe aqui um déficit automático. Isto é lei da natureza económica, chama-se Economia 101, a regra 1 da economia. Se não produzes, não podes consumir.
Se estás a consumir, como é que estás a consumir? Através da dívida, através de dívida governamental. E onde é que os governos vão buscar essa dívida? Aos bancos centrais. Como é que os bancos centrais suportam essa dívida? Através de imprimir digitalmente mais dólares, mais euros para o sistema. Portanto, quando mais dólares forem imprimidos, quando mais euros forem imprimidos no sistema, menos é o valor dos euros que tu tens. Portanto, se não produziste e continuaste a receber, existe logo aí uma desvalorização dos euros que tu recebeste. Portanto, o objetivo de termos euros e dólares na nossa compra, na nossa conta bancária, tem que ser uma troca pelos nossos serviços, pelos produtos que nós criamos, pelas mais-valias que nós criamos à sociedade. Se nós não criamos mais-valias na sociedade, então vai haver uma desvalorização da moeda e vai haver, por consequência, um aumento exponencial dos preços. Portanto, houve duas medidas fundamentais pelos governos que estão a causar neste momento toda esta inflação. Primeira, o fecho da economia. Portanto, ao pararmos por completo uma economia que corre a 100 km por hora, imaginem o que é vocês irem numa descida num caminhão a 100 km por hora e de repente terem de colocar a marcha atrás. Portanto, existem muitas peças dessa engrenagem que vão ser destruídas, existe uma grande destruição no motor, nas peças, em toda a mecânica. Portanto, existe uma grande disrupção e foi isso que nós fizemos na economia. Portanto, de repente, parámos a economia quando é uma economia em que existem milhões e milhões de peças, milhões e milhões de negócios constantemente a fazer trocas comerciais com imensas dinâmicas e nós quebrámos todas essas dinâmicas. Para piorar, demos cheques à população para poderem continuar a consumir, ou seja, acabámos com todas as reservas, fossem elas de petróleo, gás natural, cobre, trigo, cevada, aveia, fosse o que fosse, todo o que é materiais básicos, acabámos com tudo isso. Portanto, essa é a razão pela qual os preços dos combustíveis estão tão altos. Não é porque o setor privado decidiu de repente aumentar os preços. Simplesmente o setor privado neste momento está a concorrer com o setor público para postos de trabalho. Ou seja, como é que eu, como empreendedor, como empresário, como empresa, como é que eu consigo concorrer com o governo que oferece um cheque de ordenado mínimo, ou seja, o que for, ou 80% do salário mínimo, para que a pessoa esteja sentada em casa a ver a Netflix. Eu apenas posso oferecer um salário para que a pessoa se levante às 7 da manhã, esteja a tempo no trabalho e faça 8 horas de trabalho. Portanto, é impossível que eu consiga competir. Portanto, só isso faz logo com que haja imensos problemas. Temos problemas de camionistas, portanto, transportes de todos estes materiais, todos estes bens, temos imensos problemas, temos problemas na produção, as fábricas não conseguem contratar pessoas suficientes porque de repente abriu-se a economia e existe ainda mais procura por estes produtos que não foram produzidos, esgotámos todas as reservas durante o ano e meio que passou e neste momento existe aqui uma fase de ajustamento económico. Portanto, a intervenção do governo, mais intervenção dos bancos centrais, só iria contribuir para piorar ainda mais a situação. Criar mais dólares e mais euros no sistema vai piorar ainda a situação. O governo chegar e fazer com que haja um teto no valor. Imaginem que o governo chega agora e diz assim: ok, não podemos aumentar o preço dos combustíveis acima dos 2 euros, digamos assim. Portanto, se todos os inputs, ou seja, se todas as despesas dos exploradores de petróleo e de gás natural aumentaram durante o último ano, se houver agora uma proibição do governo de aumentar o preço destas matérias básicas, o que é que vai acontecer? Estas companhias, em vez de tirarem lucros, passam a ter prejuízos. As pequenas companhias vão à bancarrota, existe menos produção e existe ainda um aumento maior dos preços. E pior ainda, que é aquilo que nós temos visto nos últimos 30 anos. Sempre que o governo intervém, mata essas pequenas empresas, mas as grandes empresas que têm acesso ao capital, que têm acesso à dívida mais facilmente, chegar aos bancos e dizer assim: ok, nós agora temos intervenção do governo, só podemos cobrar 2 euros por litro de combustível, mas nós vamos segurar mais fatia do mercado porque todas as pequenas companhias vão morrer. Portanto, nós vamos ficar com um maior monopólio do mercado. Portanto, vejam como é que os monopólios são criados através da intervenção do Estado,
Vejam como é que a inflação é criada através das políticas sociais do Estado. Nós temos que deixar que o mercado consumidor e produtor cheguem a um acordo entre preços sem intervenção do Estado. Portanto, essas são as más notícias. Se o Estado intervir, as coisas vão ser piores. A má notícia é que, durante provavelmente o próximo ano, 1 ano e meio ou talvez 2 anos, estes preços continuem a aumentar enquanto houver ainda restrições na economia, enquanto houver fechos de fronteiras, não se puder viajar, haja lockdowns, isto e aquilo, enquanto houver esta intervenção devido à pandemia, vai continuar a piorar. A boa notícia é que a cura para os preços altos são os preços altos. Portanto, quando o preço está elevado, existe um incentivo para o setor privado produzir mais. Portanto, imaginem, o barril do petróleo neste momento está a $85, é extremamente lucrativo para se produzir petróleo, então vão haver mais produtores a produzir petróleo e chega uma altura em que o preço do petróleo cai naturalmente porque existe competição entre este setor privado, estas companhias de setor privado. E isso só é possível se o governo não interferir, se o governo não matar as pequenas empresas e não acabar com a competitividade. Portanto, tem que haver competitividade. E daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, então os preços vão moderar, novas tecnologias vão fazer com que sejamos mais eficazes a produzir estas matérias-primas agrícolas, sejamos mais eficazes com novas tecnologias a extrair gás natural, a criar painéis solares, a termos mais energia, mais cobre, mais ferro, mais aço. Portanto, o setor privado vai encontrar formas para competir com companhias que sejam sólidas, companhias que tenham criatividade, que queiram competir, vão elas próprias baixar os preços. Portanto, a minha mensagem no final é não vale a pena estarmos a demonizar o setor privado, as companhias. Isto é apenas o reflexo das medidas governamentais e do poder central, dos bancos centrais e dos governos. Portanto, desde que eles saiam do caminho, desde que eles deixem os mercados serem livres e os mercados regularem-se eles próprios, todos estes preços vão baixar e vamos ter melhor nível de vida. Portanto, eu julgo que isto não vai durar durante muito tempo, mas não vale a pena estarmos a gritar no Facebook, a gritarmos nas comunicações sociais, porque não vai resolver rigorosamente nada. Pedirmos a intervenção do governo não vai resolver rigorosamente nada, a não ser que o governo esteja disposto a baixar os impostos no combustível. Portanto, em Portugal, eu julgo que são 60% do custo do combustível são impostos. Mas temos que entender uma coisa. Neste momento o governo não tem condições para baixar estes impostos. Depois do ano que passou, em que esbanjámos, em que demos todos estes cheques, todo este dinheiro fácil à população, o governo deveria ter explicado à população que as condições para se poder dar este dinheiro fácil era isto que está a acontecer. A inflação, impostos mais altos. Não existem só positivos em todas estas situações. Quando imprimimos digitalmente dinheiro do nada, em que não é dinheiro criado para a produção, portanto, se eu contrair um empréstimo como empresa, se eu contrair um empréstimo do banco, em que eu prometo ao banco o seguinte: ok, eu quero um empréstimo, esta é a minha companhia, nós produzimos este tipo de capital, consigo pagar as minhas prestações e este empréstimo é para expandir a minha companhia, criar novos postos de emprego e criar futuros rendimentos. Então, se o banco vai dizer, ok, isso é uma forma de dívida positiva para aumentar a economia, para haver crescimento. Quando nós recebemos dinheiro de dívida do Estado, o Estado que não produz nada, não produz mais-valias para a sociedade, mas que dá aos seus cidadãos cheques de dinheiro fácil para ficarem sentados sem fazer nada, então em vez de criarmos maior produção, que faz baixar os preços, quando maior for a produção, quando mais serviços nós tivermos na sociedade, quando mais nós produzimos, mais os preços baixam, em vez disso não criamos uma contração de produção e faz com que os preços vão aumentar. Portanto, fora do Estado com isto, infelizmente vamos ter que sofrer durante mais algum tempo inflação. Foi por isso que eu durante o ano passado disse a toda a gente: invistam em petróleo, invistam em companhias de petróleo, ok? Porque nesta história de inflação vocês têm duas hipóteses. Ou vocês são só vítimas,
vão à bomba de gasolina e são vítimas dessa inflação, ou então podem ser vítimas, como eu sou, eu também pago esses preços altos de combustível e de gás natural, mas eu sou, acima de tudo, beneficiário, porque eu investi em companhias que produzem e exploram gás natural, investi na Shell, investi na Chevron, portanto, o preço dos combustíveis, essas companhias produzem e produzem lucros que revertem aos seus acionistas. Portanto, eu tenho mais benefício por ser dono dessas companhias do que tenho percas, que é a encher a bomba de combustível. Portanto, é isso que eu quero que eu tento explicar. É importante investirmos em negócios, em companhias listadas em bolsa e tirarmos proveito do crescimento, da capacidade que estas companhias têm em aumentar preços e combater a inflação, porque sempre que há inflação, estas companhias são forçadas a aumentar os preços. Portanto, sermos donos de um negócio, seja um negócio privado, como eu tenho, ou seja um portfólio de negócios, de partes de negócios, de ações, como também tenho, como eu vos tenho mostrado, sermos donos destes negócios vai fazer com que não sejamos só vítimas da inflação, que sejamos também beneficiários desta inflação, que façamos parte desta economia que temos neste momento completamente deturpada, completamente distorcida pelo poder governamental, por todas estas medidas que foram acima daquilo que deveria ter sido, foram extremamente exageradas, foram desproporcionais em relação ao problema que é, mas isso é uma conversa para outra altura e cada qual vai ter uma opinião. Há quem ache que o governo deveria ter mais medidas, devia ter sido mais rígido nas lockdowns, devia ter sido mais rígido com máscaras, vacinas, isto e aquilo, mas é importante entendermos que existe sempre uma troca a fazer. Não existe só arco-íris para toda a gente, só ganho para toda a gente. Não. Quando se tomam medidas drásticas como aquilo que se tomou, fechar a economia, deixar toda a gente sentada em casa a receber cheques de ordenado sem produzir, tem que se explicar, temos que entender que existem consequências e não são consequências pequenas, são consequências drásticas e é isso que nós estamos a viver neste momento. Neste momento nós temos um assalto, um extermínio da classe média. Quem era pobre, já está fora de questão, já não havia nada a fazer, simplesmente já estavam debaixo d'água, neste momento ainda estão mais fundo, mas neste momento a classe média que ainda conseguia respirar, neste momento está completamente a ser afundada, porque uma família, um casal jovem neste momento que conseguiria pagar a renda, conseguia pagar as despesas e talvez poupar alguma coisa, neste momento ou não consegue poupar rigorosamente nada para o seu futuro, ou então vai começar a entrar em default, a não conseguir pagar as dívidas, a não conseguir pagar as contas. Portanto, essa é a tragédia, que eu espero que vocês entendam que não tem nada a ver com o setor privado, tem talvez tem acima de tudo a ver com o poder central, o poder governamental, e tem a ver com o poder corrupto. Portanto, estes grandes conglomerados, estas grandes companhias que já há muitos anos corromperam este governo para que haja regulamentações que venham a favorecer estas companhias que se tornaram enormes monopólios. Portanto, a única solução é deixarmos o mercado livre, o mercado encontrar as soluções. Nós temos que deixar que a economia tenha as convulsões que sejam necessárias, as quedas económicas, as crises económicas são necessárias para limpar este sistema de corrupção, mas vamos ver se isso é possível. Eu julgo que não temos uma estrutura política virada para aí. Eu julgo que temos uma estrutura política de, digamos que, dois partidos, que é tipo Benfica e Sporting, e os portugueses são religiosos com o seu futebol e também são religiosos com os seus partidos políticos. Eu julgo que enquanto não encontrarmos soluções completamente fora deste regime político que nós temos, eu julgo que Portugal vai continuar a sofrer e vai perder os seus melhores empreendedores, vão continuar a emigrar, os seus jovens vão continuar a emigrar, as mentes mais criativas, as mentes mais jovens, mais frescas vão continuar a emigrar e a criar mais valias para outros países, e Portugal vai continuar a ser um país
a pertencer a um pequeno número de indivíduos que estão agarrados ao poder e agarrados a este sistema de corrupção. E pronto, por mim é tudo. Espero que não tenha. Eu quero deixar uma nota, quero acabar este vídeo em uma nota positiva. Portanto, a cura para os preços altos são preços altos e a cura para os preços baixos são preços baixos. Portanto, isto eventualmente o mercado vai se regular a si próprio, vai haver maior produção, os salários vão chegar a níveis em que vão atrair a população a voltar ao trabalho e se formos inteligentes, se investirmos e se procurarmos, se não estivermos à espera do Estado para resolver as nossas vidas, para pensar por nós, para agir por nós, se agirmos nós próprios, se procurarmos soluções, se formos à rua e se procurarmos soluções, eu julgo que vamos encontrá-las e vamos progredir em relação a isso, por causa disso. Ok? Um abraço a todos, fiquem bem, tchau, tchau.